Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3. Está aqui no telão. Se não tiver trazido a Bíblia, você pode acompanhar aqui, ó. Na minha versão diz assim: basta, pare de ficar rodeando a montanha, vai para o norte. Vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Meio pode se assentar, ficar à vontade. E que o Espírito de Deus, Ele continue ministrando aos nossos corações. Porque Deus, Ele começa a operar a partir do louvor. Hoje, nós vamos estar trabalhando o tema do projeto de vida. Eu não sei se você está lembrado do nome, né? Do tema. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Olha só. A gente sabe que Deus, Ele é um Deus de planos, de projetos. Inclusive a palavra dele diz que os planos de Deus, o projeto de Deus, não se frustra. Ele cumpre com o seu projeto. Pode demorar o tempo que passar, pode passar o tempo que passar, mas o que Ele determinou vai se cumprir. E Deus, como um Deus de planos, um Deus de projetos, um Deus que é visionário, vamos usar essa expressão, Ele também espera que nós, os seus filhos, também tenhamos projetos, sonhos, que nós tenhamos, como diz aqui, né, um norte. Você e eu não podemos ser como barata tontas, de um que vai para um lado e vai para o outro sem saber o que realmente quer. A gente precisa ter objetivo. A gente precisa ter uma direção. E aí, quando a gente lê esse texto que vimos aqui, a gente percebe a preocupação de Deus para com o povo de Israel, porque Deus começou a observar que o povo estava desnorteado. O povo estava sem direção. O povo estava caminhando de um lado para o outro. Lembra que nem lá no deserto? Eles estavam rodeando. A passagem para o deserto era para ser 4 dias, mas eles ficaram 40 dias no deserto, né? Sendo, como diz a Bíblia, testado pelo Senhor. Então muitas das vezes a gente não conhece, não entende o projeto de Deus. Então Deus aqui, Ele se preocupa que o povo está desnorteado, está sem direção, e aí Ele vem e traz direção para o povo. É onde nós lemos esse versículo bíblico, né? Para de ficar rodeando a montanha. Não há mais necessidade de vocês ficar rodeando, de vocês ficarem rodando, né, diante da montanha. Aí o que Deus fala? Vai para o norte. Isso chama o quê? Direcionamento. Vai para o norte. Nós precisamos, como servos de Deus e pessoas que temem a Deus, pedir a Deus direção para os nossos projetos. Talvez você não tenha só um projeto de vida, né? Talvez você não tenha só um plano diante de Deus para que Ele tenha misericórdia e te dê, e realize esse projeto na sua vida. Então, quando você tem direção, você não se perde. Você sabe exatamente aonde você vai chegar. Então nós precisamos de uma direção, por exemplo, para a nossa família. Para quê? Para saber onde que ela vai chegar. Somos nós que somos usados por Deus, que levaremos eles
pela fé, lógico, através da fé, a alcançar lugares altos. Eu sei que muitos de nós aqui temos um dos projetos de vida nosso, é ver a nossa família servindo a Deus. É ver a nossa família no altar do Senhor, cultuando a Ele, servindo a Ele de coração. Quem que não deseja isso? Esse é o nosso projeto e com certeza Deus aprova esse projeto. Então olha só, Deus, Ele havia prometido a Israel uma terra boa, lembra? Lá no começo do Deuteronômio, Deus havia prometido para o povo o quê? Uma terra boa que manava leite e mel e que lá só era fartura, só era coisa boa. Só que a gente sabe da história do que aconteceu, né? O povo foi rebelde e não conseguiu entrar na terra, somente, né, Josué e Caleb. Então olha só, Deus havia prometido uma terra boa, mas eles caminhavam, sabe de que forma? Em círculo, como a gente leu o texto inicial. E eles não saíam do lugar. Porque muitas das vezes a gente quer fazer as coisas sem pedir a Deus direcionamento. Sem pedir a Deus o que Ele acha daquilo, o que Ele diz a respeito. E eles não saíam do lugar, até que Deus vem dizendo para eles o quê? Parar de ficar andando em círculo e ir em direção ao norte, no caso, como Deus falou. Então olha só, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 9 fala, Salomão falando, o coração do homem, esse homem diz respeito a todos, homem, mulher, o coração do ser humano planeja o seu caminho, mas o Senhor, é o Senhor que lhe dirige os passos, é o Senhor que dá a direção. Se você, se eu, né, se nós queremos levar para algum lugar alguma coisa, ou alguém, ou a nossa família, por exemplo, nós precisamos colocar esse projeto nas mãos de Deus. Lembra lá de Esdras? Esdras estava lá entristecido por causa do povo. O rei percebe a tristeza de Esdras. E aí quando Esdras começa a abrir o coração dele, o rei percebe a tristeza e pergunta por que ele andava triste. Esdras fala, né? E aí então o rei libera Esdras e todo o povo de Deus para ir adorar o Senhor e ir buscar a Deus. E uma das coisas que Esdras pede ao Senhor na partida do povo dele era proteção para ele, para a família, para os seus bens. E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Esdras. Então olha só, nós precisamos aprender a tudo quanto formos fazer, colocar diante do altar de Deus. Qual é o seu projeto para 2024? Você já tem isso bem estabelecido dentro de você? Seu sonho? Glória a Deus. Tem algumas pessoas que já têm definido o que elas querem para 2024. Você já colocou diante do Senhor em oração isso? Esse projeto? Então nós precisamos colocar diante de Deus. Por quê? Porque nós fazemos planos, como nos lemos agora. Nós fazemos planos, nós temos um projeto, nós temos um sonho, nós temos algo que queremos alcançar. E aí apresentamos a Deus. Pedimos que Deus nos abençoe com aquilo. E por que nós devemos apresentar o nosso projeto, nosso sonho diante de Deus? Por quê? São muitos os motivos para você fazer o seu projeto de vida, apresentá-lo diante de Deus. São vários motivos, mas nós vamos apontar aqui 3 principais motivos pelo qual nós devemos apresentar diante do altar de Deus. Primeiro, ninguém investe em quem não tem projeto. Se você não tem projeto, para que vai investir em algo que você não vai fazer nada? E Deus também não vai investir se você não tem
nada de projeto, de sonho. Segundo, tudo o que é grande, sólido e duradouro tem projeto. Tudo que é grande, sólido e duradouro tem projeto. E tudo que é importante tem projeto. Eu, inclusive, até já falei aqui um dos tais que é super importante para nós, a nossa família, no altar de Deus. É o nosso sonho, é o nosso desejo do coração. E lógico que o de Deus também, porque a Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todos sejam, alcançados pela misericórdia de Deus. Então a sua vida, família, os seus sonhos são importantes para você e também para Deus. Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. E por isso a nossa vida precisa de um projeto. O projeto de vida é a consagração, é você entregá-lo para Deus. É uma consagração a Deus. É você apresentando a Deus os seus sonhos, os seus projetos e aquilo que você tanto deseja. E o que é que a Bíblia diz sobre a importância de termos um projeto de vida? O que é que a Bíblia fala? Sonhar grande e pequeno vai dar o mesmo trabalho, Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Portanto, sonhe grande, porque Deus é um Deus poderoso e grande. E a Bíblia fala que Deus, Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que você pede, mais do que você sonha, mais do que se passa pelo teu coração. Deus é poderoso para fazer mais e para te surpreender. Talvez o seu plano seja e Deus vai até fazer, mas Ele vai fazer muito melhor do que você planejou, do que você colocou diante dele. Porque é prazer de Deus abençoar os seus filhos. Lembra lá de Mateus, se eu não estiver enganado, não recordo o capítulo, diz: se nós, os pais humanos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará todas as coisas. Deus é poderoso para fazer, e não só fazer, mas fazer infinitamente mais. Muito mais. Por isso que a gente falou aqui, não tenha medo ou receio de desejar algo grande diante dos seus olhos. Não tenha receio, porque Deus pode fazer. Deus pode fazer. Lembra daquele outro versículo? A gente precisa trazer à memória, sabe? A palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a fé, a esperança, ela revigora dentro de nós à medida que nós ouvimos a palavra. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais renovado você fica e mais fortalecida a sua fé também fica. Então, traga à memória a palavra. Eu acabei de citar aqui esse versículo, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. E a palavra também fala que Deus, Coríntios vai falar, aquilo que não chegou no coração do ser humano, aquilo que o ser humano nem sequer passou a imaginar, é o que Deus tem para nós. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem chegou no coração do ser humano aquilo que Deus é poderoso para fazer. Então, vamos colocar diante de Deus, porque Ele pode fazer. Qual é o seu projeto de vida? Então, olha só, Isaías 32, versículo 8. O homem nobre, tem alguém acompanhando aí? Isaías 32, versículo 8. O homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Olha só, o homem nobre
faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Isaías 32:8. Então olha só, tudo que eu consagro ao Senhor, o que é consagrar? É oferecer a Deus, é apresentar diante do Senhor. Não é o que a gente faz com as crianças aqui na igreja? A gente consagra ela a Deus. Não é o que fazemos com os dízimos e as ofertas? Oferecemos e apresentamos a Deus. E é o que você vai fazer em relação ao seu projeto de vida. Você vai apresentar, oferecer ao Senhor, apresentar a Ele: Senhor, o meu projeto de vida para 2024 é este aqui, e que seja feita a tua vontade, porque eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que eu estou pedindo, muito mais do que eu estou te apresentando no altar, ou diante do seu quarto, né? Então olha só, tudo que eu consagro ao Senhor é estabelecido e bem sucedido. Tudo que eu consagro, tudo que eu apresento a Ele é estabelecido e bem sucedido. Provérbios 16:3. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Esse versículo ele é bem conhecido. Provérbios 16:3. Consagre, apresente ao Senhor todos os seus projetos, e eles serão bem-sucedidos. Apresente ao Senhor todos os seus projetos, e eles serão bem-sucedidos. Então olha só, não basta ter só projeto, não basta ter só um sonho, é preciso fazer o quê? Consagrar a Deus, apresentar a Deus. Tem pessoas que têm uma mentalidade assim, ó: eu não preciso falar para Deus o que eu quero, o que eu desejo, porque Ele já sabe. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: que é preciso consagrar, é preciso apresentar, é preciso você abrir a sua boca e liberar o que você quer para o mundo espiritual. Porque palavras têm poder, palavras são sementes. E você e eu não temos a noção do que é uma palavra liberada diante de Deus e no mundo espiritual. Você não tem ideia do poder da palavra e do poder da oração. Então, tenha um projeto e apresente esse projeto para Deus. É igual na empresa, né? O funcionário, ou seja lá quem é mais superior lá, um local, ele tem um projeto para a empresa crescer, e ele não pode ficar com esse projeto só para ele. Por quê? Porque para a empresa crescer e para todos crescerem é preciso ter a apresentação do projeto para aquele que está acima de todos. Então, do mesmo jeito é a gente com Deus. Apresentar ao Senhor, embora Ele já conheça o seu coração, mas existe sim a necessidade de falar, porque Deus ele é um ser que nos criou para relacionamento. Então nós precisamos nos relacionar através da oração com Deus, é falar. Lembra lá? Dos versículos lá, ainda lá dos evangelhos: pedir, pedir, e o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Estão esquecidos do versículo? Pedir, pedir, e vos será dado. Bater, bater, o que é que vai acontecer? A porta vai abrir. Então, não fique com essa mentalidade que não precisa ser falado, porque Deus já sabe do que você precisa. A Bíblia orienta a pedir, a bater, a persistir, a perseverar. É necessário pedir, pedir. Faça um projeto de vida, ou tenha um projeto de vida, mas não se esqueça de colocar fé. Porque tem um texto bíblico também que fala que para nós nos apresentarmos diante de Deus é necessário que tenhamos o quê?
fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta chegar diante de Deus com um projeto para mostrá-lo ou para apresentá-lo, se lá no fundo do meu ser eu já estou duvidosa que Deus vai poder realizar aquilo. É necessário que todos que cheguem a Deus cheguem com fé de que Ele é poderoso para fazer. Então, chegue e mostre a Deus o seu projeto e mostre a Ele também a sua fé. Romanos 4, versículo 17 diz que Deus, Ele chama à existência aquilo que não existe. Então está vendo aí o poder de Deus nas nossas vidas? Está vendo como não é em vão você pedir e apresentar a Deus o que você quer? Porque Deus, Ele pode fazer surgir do nada alguma coisa. Ele pode fazer, porque Ele é o quê? Soberano e poderoso para fazer. Então olha só, quem não tem projeto trabalha para quem tem projeto. Quem não tem projeto trabalha para quem tem projeto. Não é o trabalhador da obra que trabalha para o dono, mas o trabalhador, aquele que não tem projeto, trabalha para o dono da obra, para aquele que tem projeto. Olha só. Então olha só, por que o tema escolhido para o projeto de 2024 é Venha o Teu Reino, o Reino de Deus? Vamos trabalhar esse tema, Venha o Teu Reino. A Bíblia fala que o Reino de Deus fala, melhor falando, de três coisas. Quando você vê reino, primeiro, fala-se de governo. E isso implica o quê? Autoridade. Governo nos lembra logo o quê? Autoridade. Segundo, prosperidade. A alegria do bem-estar físico, emocional e espiritual. Porque prosperidade não está somente ligado a dinheiro. Tem gente que tem pessoas que quando escuta a palavra prosperidade, liga logo a dinheiro, a ser rico, né? A ter posses. E não se abrange somente nisso. Olha só, se abrange em o quê? Em bem-estar físico, emocional e espiritual. E também quando se fala de reino de Deus, fala-se de justiça. Direitos e deveres cumpridos. É uma aliança que nós fazemos com Deus no altar. Então, por que venha o teu reino? Porque o reino fala dessas três coisas: governo, prosperidade e justiça. Romanos 14, 17 fala assim. Eu amo essa passagem bíblica. O reino de Deus não é comida e também não é bebida. Mas o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então olha só um tema maravilhoso que vamos estar trabalhando. Venha o teu reino, Senhor. O que nós mais precisamos nesse mundo? Paz. O que mais precisamos nesse mundo? Justiça. O que mais precisamos nesse mundo e nas nossas vidas? A alegria de Deus. O reino de Deus é isso. Não foi isso que Jesus ensinou para os discípulos? Na verdade, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, nós não sabemos orar. Nos ensina como orar. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso, que nós todos conhecemos, né? E na oração do Pai Nosso fala justamente sobre isso, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, todos os dias nós precisamos fazer essa oração. Você está atribulado? Você está passando por alguma aflição na sua vida? Está acontecendo algum desajuste na sua casa? Senhor, venha o teu reino. O teu reino é paz. O teu reino é alegria. O teu reino é justiça. Venha o teu reino. Na minha casa, no meu emprego, nessa rua, na minha vizinhança, venha o teu reino. Tem pessoas que não valorizam os tesouros que Deus tem reservado para ela.
nem valoriza e nem crê que Deus tem um bom tesouro para dar, né? 2 Coríntios 2,9 era o versículo que eu citei, mas não citei direito. 2 Coríntios 2,9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue imaginar isso aqui? Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente deixa passar despercebido muitas coisas. Só que quando Deus te faz parar ali, naquela passagem, é porque Ele quer falar algo mais profundo para você. Então, quando você começa a parar para entender o que Deus quer dizer com isso, que Deus Ele preparou algo para mim e para você, que a minha mente humana não foi nem capaz ainda de pensar. Minha mente humana não foi capaz ainda de receber essa mensagem. Então, eu vou repetir. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O dono do campo não tinha ciência dos tesouros que estavam à disposição dele no seu próprio campo. Não valorizou o seu campo. Enquanto o homem que encontrou o tesouro no campo, ele investe tudo o que tem para tomar posse do tesouro. Quanto que vale os teus sonhos e os teus projetos? Até onde você está disposto a investir dos sonhos que você consagra no altar? Porque a gente sabe que tudo se tem um preço a pagar. É lógico que recebemos muitas coisas pela graça de Deus, mas a gente sabe que implica também em crer, em obedecer a Deus, em algumas coisas que é necessário. Então, quanto que vale os teus sonhos? Quanto que vale ou quanto você está disposto a investir? Projetos dão errado pela falta de esforço e de investimento. Às vezes aquele projeto não deu certo porque aquela pessoa abandonou o projeto. Não teve constância de permanecer investindo, sabe? Naquilo. E aí abandonou, deixou para lá. Então, projetos dão errado por falta de esforço e investimento. Porque muitas pessoas, por exemplo, estão esfriando na fé, abandonando a fé, porque deixou de se esforçar para manter ou para manter a lenha acesa. Deixou, sabe? Abandonou. E a Bíblia fala o quê? Que eu preciso manter o fogo aceso. E para manter o fogo aceso é preciso esforço. Todos os dias, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Eu preciso fazer a minha parte. Porque se realmente eu não fizer isso, como é que eu quero ter fogo aceso? Não vai ter. O fogo vai se apagar. Então, sem esforço, não tem projeto que funcione. Sem esforço e sem investimento. Não perca nenhum dia das ministrações que vai ter sobre esse tema, né? Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E os que se esforçam, o que acontece? É que vai se apoderar do reino. Quem se esforça
conquista. Quem relaxa não conquista nada. Então é preciso, mais uma vez, né? A palavra aí nos falando a respeito de ter esforço para o projeto dar certo. Então, desde os tempos de João Batista até agora, se faz violência, se faz esforço para se entrar no reino. E quem se esforça, vai entrar nele. É preciso esforço. A minha oferta fala por mim. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou sua oferta. Apesar de estar morto, o seu testemunho de fé fala até hoje, né? Sobre a oferta de Abel. Então, há poder no nosso voto. Hoje em dia, né? Muitas pessoas não estão dando mais valor ou colocando fé nessa questão de voto. E muitos não querem se comprometer com a questão de voto porque não querem arcar com o esforço que tem que ser feito e com a responsabilidade diante do voto. Então as pessoas, para não ter responsabilidade diante do voto, o que elas fazem? Elas não votam. E a Bíblia até fala sobre isso, né? Que se é de você fazer um voto para Deus que você não vai cumprir, é melhor que você não faça. Porque você pode ter absoluta certeza que aquele voto feito diante de Deus, Deus considerou ele e ele vai cobrar se você não cumprir. Porque é sério. Não estou falando isso para amedrontar, causar medo ou para reforçar a você que não faz voto, não votar por medo ou por não se responsabilizar. Essa não é a intenção. Porque inclusive existe poder no voto. Já foram tidas ministrações aqui sobre isso, sobre a questão do poder do voto, né? Então, muitas pessoas estão fazendo isso. É igual a questão do perdão. Muitas pessoas preferem não ofertar para não ter que perdoar, porque elas foram ensinadas o quê? Pela palavra, que antes de eu ofertar para Deus receber minha oferta, eu preciso o quê? Me reconciliar com meu irmão, perdoar ele. Então muitos fazem o quê? Então sendo assim, eu não vou nem ofertar, porque eu não estou a fim de perdoar o meu irmão. Então tá vendo como é que acontecem as coisas? Então muitas pessoas estão fazendo isso em relação à vontade diante de Deus. Eu não vou nem inventar de votar. Eu prefiro ficar aqui na minha, quietinho. Aí a pessoa, ela deixa de receber algo grandioso de Deus, porque ela não quer se responsabilizar por aquilo que ela quer. Então olha só. Sua oferta de sacrifício no projeto de vida fala o que você está disposto a tomar posse dos tesouros escondidos do reino de Deus. Tua oferta de sacrifício fala o quanto você está disposto a semear no altar para realizar o seu projeto de 2024. Olha o que diz esse texto bíblico tão conhecido, mas vamos trazer a memória ele de novo. 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco vai colher o quê? Muito? Não. A Bíblia está dizendo aí, aquele que semeia pouco também vai colher pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Você acha que isso aqui é justo ou não? Quem semear pouco, colher pouco. Quem semear muito, colhe muito. É o que a Bíblia está falando. Dependendo do que você vai colher, do que você quer colher, você vai semear. Que tamanho você quer que seja a sua colheita? Todos nós queremos colher muito, né? Nenhum semeador, falando de semeador mesmo,
aqueles que aram a terra, que trabalham na terra, né, os agricultores. Nenhum semeador, nenhum agricultor que trabalha, ele vai na intenção de colher pouco. Ele lança várias sementes, muitas sementes, na intenção de que quando as chuvas vierem, quando o tempo bom vier, ele veja toda aquela plantação linda, bonita, né? Ele veja o que é o fruto do seu esforço, do seu trabalho ali na agricultura, das suas sementes lançadas. E ali, quando ele vê aquilo, ele vai o que? Sentir satisfação. Então, do mesmo jeito nós, se queremos muito, vamos ter que colher, vamos ter que plantar muito. Isaías 45:3 diz: dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Então o que é que Deus está falando aqui? Que é vontade dele abrir o seu tesouro escondido. E o que? E riquezas encobertas para nos dar. Essa é a promessa e esse é o desejo de Deus. Você está disposto a tomar posse dessa riqueza, desse tesouro? O testemunho de fé de Abel é um exemplo para nós. Suas ofertas foram aceitas e ele descobriu tesouros escondidos. Olha só, o reino de Deus, ele vai se manifestar. Por quê? Porque esse é plano de Deus, liberar o seu reino. Essa deve ser a nossa oração: venha o teu reino. E esse é o tema do nosso projeto 2024, venha o teu reino. O reino de Deus vai se manifestar na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa, onde estivermos. Por quê? Porque o reino, ele está dentro de nós. Não foi assim que Jesus falou? O reino de Deus está dentro de você. Então, onde você for, o reino de Deus se manifeste. E o que é o reino que a gente leu? Alegria, paz, justiça. Você vai andar por aí em algum lugar, você vai se deparar com uma pessoa angustiada, uma pessoa entristecida, uma pessoa querendo morrer, uma pessoa prestes a cair de um prédio, sei lá o quê. Mas o reino de Deus vai se manifestar através de você. E a paz vai chegar, a alegria vai chegar, a justiça de Deus vai chegar naquele lugar. É isso que você tem que orar ao Senhor. Deus, que o teu reino se manifeste através de mim. Que a tua alegria chegue para aquele que precisa de alegria. Que a tua paz chegue para aquele que precisa de paz. Porque nós somos o quê? O corpo de Jesus. E o corpo de Jesus precisa se manifestar para mostrar que está vivo. Né? Para mostrar que está vivo, o corpo precisa se movimentar, o corpo precisa reagir, o corpo precisa ser ativo. Então, por isso desse tema, venha o teu reino. E o reino de Deus está dentro de você. Então, olha só, eu gostaria que você ficasse de pé. E juntos, nós vamos apresentar ao Senhor o seu projeto. Eu não sei qual é o seu projeto, mas você sabe. Você sabe o que você tanto quer. Lembre-se que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, mais uma vez em oração nos colocamos diante de Ti. Obrigada, Pai, por nos trazer à memória que o Senhor pode sim fazer além, muito mais além do que eu posso Te apresentar no altar. Deus, eis-nos aqui, eis aqui os Teus filhos.
O teu desejo, Deus, é abençoar, é abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre o seu povo. Esse é o teu desejo, Pai. E eis aqui cada um com o seu projeto, com o seu sonho. Alguns até já apresentaram a Ti o seu sonho, o seu projeto para 2024. Deus, e nós aprendemos nessa noite que é importante que consagremos a Ti, que apresentemos a Ti, que possamos pedir a Ti a bênção, o direcionamento para que os nossos projetos sejam bem-sucedidos, para que aquilo que tanto desejamos dê certo, flua, tenha êxito, meu Pai. Ah, Senhor, que o Senhor possa nos surpreender nesse ano de 2024, que o Senhor venha fazer realmente, Senhor, coisas grandes no meio do seu povo, porque Tu és um Deus de proezas, meu Pai. Tu és um Deus de coisas grandes, Tu és um Deus de coisas extraordinárias. Então vem, Senhor, e abençoa o Teu povo, abençoa cada família aqui já representada, abençoa, Senhor, cada lar, cada sonho apresentado no Teu altar nessa noite. Que nós não venhamos perder o ânimo, que nós não venhamos perder a fé, a esperança de que Tu és um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus capaz de fazer infinitamente mais. Como vimos aqui também, Senhor, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem chegou na nossa mente humana, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, Pai, que a Tua bênção seja sobre o Seu povo e que os sonhos e projetos de cada um colocados no Teu altar deem certo, sejam bem-sucedidos e que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.